Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu converso com o dentista Aldo Pedalino. Doutor Aldo, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. E, na verdade, o assunto que nós vamos discutir aqui é um assunto que interessa a todos. Aliás, deve ter muitas pessoas sofrendo desse transtorno, né? Que é a disfunção temporomandibular, né? O famoso DTM. Se o senhor pudesse explicar um pouco melhor? Nós sabemos hoje que muitos pacientes, muitas pessoas sofrem anos e anos de dores de pescoço, dores de cabeça, dores na coluna, e muitas dessas dores são em consequência dessa disfunção da articulação temporomandibular, que nada mais é que um posicionamento inadequado da mandíbula dentro da boca, dentro da cavidade articular. Esse posicionamento inadequado vai mandar mensagens ao cérebro, o cérebro vai reconhecer como algo estranho e a dor vai ser automática. Na verdade, doutor, tem muitas pessoas que podem sofrer de terríveis dores de cabeça, sinusite, inclusive até mesmo quadro de depressão, ligados a isso, que quando na verdade a causa está vinculada à questão mandibular. É essa a questão. A dor da DTM, da disfunção temporomandibular, é uma dor incapacitante. Para quem tem, entende exatamente o que eu estou falando. Ela prejudica no relacionamento social, ela prejudica no trabalho, ela te deixa mal-humorada, porque é uma dor de pressão constante lateral, e aí essas dores sobem para a cabeça, começam a pulsar, às vezes com característica de sinusite, dor no fundo do olho, e projetando com dores cervicais, dores no pescoço, e trazendo um posicionamento inadequado do pescoço, do quadril. Então ela causa uma série de transtornos para o paciente. Para o paciente, ele vai se sentindo incapacitado de ter viver socialmente. Na verdade, para quem nos assiste nesse momento e percebe, poxa vida, eu sofro dessas dores, na verdade, ele tem que procurar, na verdade, um dentista, né? Talvez um dentista resolva o problema dele. Muitos pacientes, eles chegam ao consultório e a gente detecta que ele tem uma enxaqueca, ele tem uma cefaleia tensional, mas tem também uma disfunção temporomandibular. Né? Então, é o caso de tratar junto com o neurologista essa cefaleia, essa enxaqueca, e a DTM com o dentista. Então, o importante é se fazer um bom diagnóstico, né? A gente saber realmente qual é a origem das dores, da onde que elas vêm, o que elas estão causando, porque, como eu falei, às vezes são dores distintas e que uma estimula o desenvolvimento da outra, é o ponto gatilho da outra. Né? Às vezes uma dor cervical foi em função de um posicionamento inadequado da mandíbula. Ao mesmo tempo, esse paciente ele é um enxaquecoso, ele tem características de enxaqueca. Né? Quando ele toma um vinho, ele come um queijo, ou ele sai no vento, ele desenvolve essa dor de cabeça, que é uma característica da cefaleia tensional, por exemplo. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico correto para poder fazer o tratamento adequado. Doutor Aldo, na verdade, a impressão que me dá, o histórico da saúde bucal no nosso país, por exemplo, ela evoluiu bastante nas últimas décadas, por exemplo. Falar, por exemplo, em saúde bucal há 40 anos, por exemplo, comparado com hoje, é uma diferença muito grande. O senhor acredita que a saúde bucal, a consciência das pessoas em relação ao cuidado com os seus dentes, com a boca, isso acaba contribuindo significativamente até para o aumento da qualidade de vida? Sem dúvida. Né? A minha história odontológica começou na odontopediatria, e eu faço até hoje odontopediatria, que a gente tem uma paixão, né, pelas crianças. E hoje nós temos pacientes nossos com 30 anos de idade que nunca tiveram nenhuma cárie, nunca fizeram nenhuma restauração. Quer dizer, então são muitos pacientes hoje que vivem uma história de saúde bucal perfeita, adequada, e isso com certeza vai se refletir na saúde. Por quê?
Porque se nós tivermos uma boca com várias infecções, essas infecções elas estão constantemente mandando informações negativas para o estômago, intestino, né, coração, para a circulação sanguínea, músculo. E isso, com certeza, vai causar uma série de transtornos ao paciente. E nós vivemos uma história diferente. Óbvio que tem muito a se fazer ainda, mas nem se compara com o que era antigamente hoje. Nós evoluímos muito na parte de prevenção na odontologia. E não só no aspecto da melhoria, da qualidade, mas sobretudo com a questão tecnológica também, que trouxe uma contribuição muito grande hoje à odontologia. Eu me lembro, né, quando criança, o primeiro contato que eu tive com um dentista me lembrava muito os aparelhos de tortura da Idade Média. Hoje a gente entra numa clínica odontológica, é um quadro completamente outro, né? Nós temos lá no consultório equipamentos de última geração, né? Nós temos raio-x digital, você faz a radiografia, sai na hora, no visor. Nós temos aparelhos que escaneiam os dentes e faz a coroa de porcelana em 10 minutos, em 3D. Então nós temos eletromiógrafo, né? Quando que um dentista, ia se imaginar um dentista ter dentro do consultório um aparelho que vai medir a atividade mioelétrica dos músculos da mastigação para fazer um diagnóstico de disfunção temporomandibular. Aí nós temos lá esse aparelho da Noraxon, nós temos um aparelho que ele avalia todos os movimentos de boca, abertura, fechamento, lateralidade, espaço funcional livre. É um espetáculo, você vê em gráficos as movimentações da articulação, quantos milímetros está para frente, para trás, para o lado. Então isso tudo nos ajuda no diagnóstico para que a gente faça um tratamento adequado. Isso não existia antigamente, né? E doutor Aldo, na verdade, toda essa tecnologia hoje ela já é sentida também no tratamento relacionado ao poder público, ou isso é uma questão que está mais voltada ao tratamento de âmbito privado? O poder público, de fato, ele consegue acompanhar essa tecnologia toda? Eu acho difícil, né? Pelo menos hoje nós não temos, né? Nós não temos. E eu acho que na iniciativa privada existe um investimento maior em tecnologia e em ciência para se fazer um tratamento adequado. E é um tratamento bem diferenciado, de ponta, né? Eu acho que hoje mais na iniciativa privada fica esse tratamento. E o senhor acredita que poderia haver, talvez, aí, parcerias da iniciativa privada com o poder público, inclusive para tornar mais acessível essa especialidade, esse tratamento especializado à população? Eu sempre bati na tecla que nós deveríamos repensar o sistema público de saúde, né? Eu acredito que se nós terceirizássemos para iniciativa privada, os resultados seriam bem melhores. Mesmo porque nós temos agilidade, nós temos uma forma de trabalhar diferente do público. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas, mas é a pura verdade, né? O formato de trabalhar da iniciativa privada é muito mais ágil, mais rápido, com mais investimentos e os resultados são muito melhores. Isso eu não tenho dúvida que se houvesse essa terceirização para a iniciativa privada, a gente poderia atingir muito mais pacientes. Doutor Aldo, já caminhando para o final aqui da nossa entrevista, talvez alguém esteja aqui nos assistindo, poxa vida, se identifica com esse tipo de problema e gostaria de ter um contato. Como que a pessoa poderia entrar em contato com o senhor ou com a sua clínica? Nos ligando, marcando um horário e marcando esse horário a gente faz a primeira avaliação e já fazemos o diagnóstico na primeira avaliação, já dizemos se ele tem a disfunção temporomandibular ou não. Tem que ligar no nosso telefone, 3025-3777, e aí já marcamos essa primeira avaliação para verificar. A clínica do senhor é aqui no centro de Londrina. Na Rua Pará, 1398. Ou seja, a pessoa tendo essa avaliação que pode ser isso que o senhor está colocando aqui em relação à DTM, ela pode entrar em contato, faz essa avaliação. Eu já digo na primeira sessão se é ou não e qual é o tratamento. Porque provavelmente, e eu conheço várias pessoas que sofrem de terríveis dores de cabeça, sinusite, tratam a tempo e muitas vezes não se dá conta que pode ser um problema relacionado à parte odontológica. Sim, sem dúvida. Tem muitos. Inclusive, como eu disse agora há pouco, a dor leva à depressão, né? A dor leva. Pacientes que têm dores por muitos anos, ela acaba tendo um quadro de depressão.
E aí se confunde tudo, aí fica mais complexo o tratamento. Doutor Aldo, muito obrigado pela sua Eu que agradeço. Espero recebê-lo em outras oportunidades aqui no programa. Muito obrigado, Vladimir. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E eu tenho a satisfação de receber aqui na bancada o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Dr. Elvi Miguel Sense. Elvi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Elvi, é sempre muito bom tê-lo aqui. E nós estamos agora dentro do processo eleitoral e acho que seria interessante a gente fazer aqui uma avaliação do sistema político como um todo. Como que você avalia hoje a diminuição do tempo de campanha eleitoral? Praticamente tivemos uma diminuição de 50%. E também como que você olha o sistema político nessas eleições? Bom, em relação à redução do tempo da propaganda eleitoral, da própria campanha política, eu acho que a sociedade tende a perder no seguinte sentido: um tempo maior de debate, um tempo maior de discussão acerca dos grandes problemas da sociedade. Então, muitas pessoas, obviamente, ficam felizes, até pela qualidade, às vezes, da propaganda eleitoral, das campanhas que são muito são fisiologistas, eu diria assim. Os candidatos aparecem na casa das pessoas não para discutir propostas, mas para negociar voto, em muitos casos. Mas a democracia perde por não aprimorar a sua forma de fazer política e porque não passa limpo, inclusive, o nosso tempo, a nossa situação política, a própria forma de fazer política. E hoje me parece, não sei se você concorda com essa leitura, mas o sistema político como um todo ele está caminhando por um processo de criminalização. Isso afeta as eleições municipais? De forma direta, né? Porque nós vemos hoje uma política bastante acuada, amedrontada, eu diria assim, pela situação, sobretudo como reflexo de Brasília. Isso tende a esvaziar um pouco o debate político, muito importante. Sempre ressaltando que é importante colocar todos os políticos corruptos na cadeia. Isso é básico em qualquer democracia. É preciso aprimorar e extirpar
da política o que não presta. Agora, nós precisamos focar a política na qualidade do debate político. Até porque, né, Elvio, na medida que você tem uma criminalização do sistema político, você acaba colocando de roldão também os políticos bons, e eu creio que existem vários, até porque nas eleições municipais você tem várias pessoas que disponibilizam o nome para entrar na política, para fazer a diferença, e muitas vezes acabam também recebendo essa reação cética do eleitorado. Exato. Se você pegar consultar hoje as pessoas sobre a política, a reação certamente será a pior possível. Mas não podemos esquecer que a nossa vida depende de decisões políticas, tanto do governo federal, estadual ou municipal. Ou seja, nós estamos agora envolvidos numa série de questões, num debate importante na nossa vida política nacional. Isso é muito importante, porque essas questões do debate político nacional, elas influenciam diretamente na vida das pessoas. Previdência, direitos sociais, são questões básicas, que são decisões da política que influenciam no dia a dia. E aqui no nosso município também, ou seja, existem questões como IPTU e outras questões, e posto de saúde, são todas questões que envolvem as pessoas e que passam pela política. Então a política, ela permeia a nossa existência do acordar até o final do dia, da noite. Olhando para o sistema político como um todo, ele não funciona da forma como nós gostaríamos, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Um aspecto mais ideal do que seria a democracia em si. Você acredita, Elvio, que diante de toda essa situação vivenciada hoje, Lava Jato, essa fragmentação do sistema político, o fisiologismo exposto, você acha que nós teríamos daqui para frente condições de colocar na pauta uma reforma política? Clodomiro, essa é uma bandeira antiga e precisa voltar, ou seja, nós tivemos um movimento de algumas instituições, da Igreja Católica, através da CNBB, da própria OAB, ou seja, de grupos importantes da sociedade, e essa reforma política ela foi sepultada. Aliás, teve um arremedo da reforma política com o Cunha, também não dava para esperar nada melhor do Cunha do que isso, né? Mas nós tivemos um arremedo ali que não foi uma reforma política e esse tema precisa voltar à tona. O problema é que na maior parte dos municípios do Brasil nós temos mais partidos do que vagas, por exemplo, para a Câmara de Vereadores. Isso é um sintoma de que alguma coisa não vai muito bem. Se nós voltarmos no tempo, quando o Fernando Henrique foi presidente da República, nós tínhamos um número de partidos, Fernando Henrique governou com um número pequeno de partidos. Ao longo do tempo, nós tivemos uma multiplicação de partidos. Em parte, isso foi uma reação a uma decisão do Supremo, quando o Supremo tentou colocar um pouco de ordem na casa em relação à fidelidade partidária, ou seja, o eleitor votava no político e ao longo do mandato dos 4 anos ele ficava pulando de partido conforme a conveniência. O Supremo disse o seguinte, olha, o partido não pertence ao candidato, aquele que foi eleito, ao parlamentar, mas pertence sim ao partido ou à coligação, ou seja, não dá para o candidato, o parlamentar dizer o seguinte, o partido é meu, eu vou para onde eu quiser. Não, se você foi eleito por um partido, você precisa permanecer nele até para dar satisfações aos eleitores que votaram naquele partido que em tese teria uma proposta. Qual foi a reação dos políticos? Bom, se a decisão do Supremo, se a legislação impede mudar de partido, a legislação não impede, por exemplo, de você migrar para um partido novo. Então, o movimento político foi criar novos partidos e desde então nós tivemos um número maior de partidos. Se nós pensarmos nesse aspecto, um número muito grande de partidos, como agremiações fisiologistas, na sua maioria, isso torna a governabilidade algo praticamente impossível. É justamente isso que eu queria colocar, porque você chega num ponto nevrálgico. A governabilidade é um elemento central do nosso sistema de presidencialismo de coalizão. Na medida que você coloca essa ampliação muito significativa de partidos, como fica a governabilidade, sobretudo agora com o governo Temer? Já vimos que houve um aspecto deficitário em relação a Dilma. E como você avalia o Temer diante dessa complexidade hoje, dessa ampliação de partidos dentro do Congresso Nacional? A situação permanece, e vou te dizer de forma bem concreta. Quando o Temer assumiu a interinidade, logo após o afastamento da Dilma, ele tentou indicar como seu líder na Câmara o Rodrigo Maia. O chamado Centrão, que é um grupo liderado pelo Cunha, de mais ou menos 200 deputados, o Centrão disse o seguinte, não, o nosso líder não será, o líder do governo não será Rodrigo Maia. E aí o Centrão indicou um deputado lá de Pernambuco, que responde a lá uma série de ações, 6 ou 7 ações do Supremo, inclusive uma por suspeita de tentativa de homicídio. Ou seja, o próprio Temer não conseguiu indicar o líder que ele gostaria, porque esse grupo indicou outro nome.
Ou seja, o Temer continuará a enfrentar exatamente o mesmo tipo de cenário político que a Dilma enfrentava. Um número muito grande de agremiações, de pequenos partidos que querem ter os seus interesses atendidos. Antes nós tínhamos os grandes partidos que dividiam estatais, ministérios e cargos de escalões inferiores. Agora, além dos grandes partidos, nós temos uma infinidade de pequenos partidos, o que torna a chamada governabilidade ou um jogo de toma lá da cá, uma grande negociata em troca de cargos e ministérios e seja lá o que for, ou se enfrenta esse problema e se faz uma reforma política para disciplinar e organizar o sistema político, para que aí sim os partidos consigam discutir minimamente conteúdo programático, ou seja, algumas linhas diretrizes de um governo. O problema é que para fazer uma reforma política você precisa desses mesmos parlamentares que se beneficiam desse sistema, eu diria, perverso, para mudar a regra que os beneficia. Existem muitas análises que apontam que a reforma política no Brasil ela não virá do Congresso Nacional, virá da pressão da sociedade. Você acha que a sociedade brasileira ela teria hoje maturidade suficiente para impor essa pauta ao Congresso Nacional? Bom, uma ampla organização da sociedade, sim, dependeria de um novo cenário político que fugisse um pouco dessa polarização que nós temos hoje e que olhasse algumas bandeiras comuns em favor da sociedade. Uma grande pressão da sociedade poderia fazer essa diferença, sim. Sobretudo depois de todo esse processo que nós estamos atravessando agora, o processo eleitoral municipal, vai ter, de certa forma, condição de uma avaliação um pouco mais clara, não só do que foi a reforma política do ano passado, da reforma eleitoral do ano passado, que moveu e está movendo essas eleições, mas do resultado final acho que a gente tem um espelhamento para poder fazer uma avaliação um pouco melhor a esse respeito. A sociedade ela tende a se mobilizar em alguns momentos em função da situação, sobretudo econômica, social. Talvez 2017, talvez esse momento chegue, a sociedade comece a sair um pouco desse cenário de disputa eleitoral que começou em 2014 e chega no novo estágio de um debate mais qualificado em torno de algumas bandeiras urgentes e necessárias, como por exemplo essa da reforma política. Elvio, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui mais uma vez, espero que você volte, é sempre muito bom falar sobre política porque isso envolve diretamente a vida de todos nós. Obrigado primeiro pelo convite. Você que quer morar bem, ouça agora um recadinho do Marcos Gabriel. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade, o Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente, uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physical.com.br
www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado do programa. Aqui no Pauta em Debate, nós sempre partimos do pressuposto do exercício democrático, trazendo uma pauta bem aberta e com bastante informação em relação a temas de qualidade de vida e também relacionados à nossa sociedade. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e espero revê-lo no nosso próximo programa. Até lá! Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.